Vamos lá, bom dia, tudo bem, gente? Direito ambiental, são duas questões. Normalmente fala, mas só duas questões? Você sabe que tá ou não tá? Precisa só de uma. Então vamos focar que de repente a diferença é exatamente ambiental. Sempre começo por onde não tem como ser diferente. Qual é o artigo da Constituição Federal que diz tudo sobre meio ambiente? 225. Exatamente. E por que ele é tão importante? Primeiro, porque ele diz que meio ambiente é bem de uso comum do povo. Então, pertence ao poder público? Não, é um bem difuso, ok? Pertence a todos nós. E ele é importante, gente, só está dito lá que é essencial a sadia qualidade de vida. Tanto que eu brinco com vocês, né? O que é essencial? WhatsApp? Tem muita gente que acha, né? Mas lá na Constituição, essencial a sadia qualidade de vida é meio ambiente ecologicamente equilibrado. Só nós aqui temos direito a isso? Não, são as presentes e futuras gerações. Eu preciso lembrar disso na prova. Por que eu preciso lembrar disso na prova? Isso não é pouca coisa. Porque quando eu me comprometo com as futuras gerações, eu preciso ter comportamentos mais rígidos de proteção ambiental. Às vezes, quem está muito acostumado com o direito civil acha extremamente rigoroso o direito ambiental, principalmente na responsabilidade civil. Mas por que isso? Exatamente por esse preceito. As futuras gerações têm garantido o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Elas existem para cuidar disso? Não. Quem cuida disso para as futuras gerações somos nós. Exemplo que eu gosto de dar, em relação ao bem-água. Eu posso usar? Claro que eu posso, tá? Isso não impede eu cuidar para as futuras gerações, não impede que eu usufrua. Eu posso usufruir, eu devo usufruir, mas eu tenho que usufruir de forma sustentável. Essa palavra é quase que sinônimo do direito ambiental, né? O que é sustentável? O que é sustentada? Facinho, gente. É aquilo que permite a continuidade dos recursos naturais. Então, tema do direito ambiental, princípio do desenvolvimento sustentável, eu posso usar o meio ambiente? Pode, só que de forma a garantir o mesmo meio ambiente para as futuras gerações. Já vi questão aparecer nesse sentido, dizendo que eu tenho que usar sem prejudicar as futuras gerações. Desenvolvimento sustentável. Eu tenho que pagar, eu posso ser chamado a pagar por uso de um recurso ambiental? Posso. Existe um nome, um princípio que se chama usuário pagador. Ponto para a moça. Usuário pagador. E usuário é quem utiliza, como o nome diz, e não causa degradação. Quem assistiu a aula vai lembrar do quê? Lembra que eu sempre falo da festinha? Contratei paguei lá no condomínio, aluguei o salão. Não destruí nada, pessoal, né, civilizado, uma festinha. Foi meia boca, né, mas tudo bem, né, não aconteceu nada demais na festa. Isso é o usuário, porque eu estou usando um bem que é comum a todos. Pensem, no condomínio, o salão não é de todo mundo. Naquele momento eu vou usar com exclusividade. Então eu sou usuário pagador. Para o direito ambiental, o mais comum, o exemplo que todo doutrinador dá é a cobrança pelo uso da água, que está lá na Lei dos Recursos Hídricos, artigo 19 e 20. Cobrança na água vem dessa Lei 9433 de 97. Agora, como nem tudo é mundo de moranguinho, é claro, e isso é o que mais acontece no direito ambiental, eu posso usar um recurso natural e eu posso causar impacto ambiental. Eu estou falando do princípio do poluidor pagador. Eu faço o paralelo. Estou, bolando uma festa. Contratei lá o salão. Festa foi de arromba. Quebraram, botaram fogo na cortina, quebraram a pia do banheiro, a geladeira. Pergunto para vocês, quem tem que pagar por isso?
Todo mundo, condomínio inteiro? Não, né? Eu até falei, é uma maldade. O cara nem foi chamado para festa, ainda vai ter que pagar? Não tem por onde. A mesma coisa no direito ambiental. Aquele que usa um recurso. Por exemplo, eu construo uma empresa, uma indústria, despejo água, produto químico num rio. Quem paga por isso? Toda a sociedade? Não. É o causador, o poluidor. Então, o que é o princípio do poluidor-pagador? É algo do bom senso. Você desenvolve a atividade, você lucra com a atividade, você paga para minimizar os impactos ambientais. Eu sempre digo, tem o aspecto preventivo e tem o aspecto reparatório. Preventivo, eu gosto de fazer a brincadeira, né? Aquele cara lá, putz, ele dá problema, toda a festa dele é uma bagunça. A gente já sabe que vai ter problema. O que eu vou fazer? Preventivamente, ele vai depositar um dinheiro para garantia caso ele estrague alguma coisa no salão. Não é uma forma de poluidor, pagador preventivo? Todo mundo concorda? A mesma coisa no direito ambiental. Eu já sei que aquela atividade é danosa. O que eu faço? Instala filtro. Paga algo para que minimize-se o impacto ambiental. Mas nem sempre é dessa forma. Muitas vezes a gente lida com o impacto. Pensem em Mariana, gente. Que grande impacto. E aí, como é que eu apuro isso? Como é que se resolve isso? Nós entramos no campo da responsabilidade civil ambiental. A responsabilidade civil ambiental é do tipo objetiva, exatamente. O que significa isso, ser responsabilidade civil objetiva? Significa que eu vou apenas apurar ação, nexo e dano, ok? Eu não preciso da culpa, do elemento subjetivo. Isso é importante? Nossa, isso é sensacional. É muito mais fácil você condenar alguém sem ter que provar que houve negligência, imperícia e imprudência. Perfeito? Então, a responsabilidade é objetiva. Tem mais alguma particularidade? Tem sim. Basta no direito ambiental eu pensar em dinheiro, gente? Mariana se resolve só com dinheiro? Não, claro que não. O meu compromisso para as futuras gerações qual é? Meio ambiente, ecologicamente equilibrado, não um saco de dinheiro. Né? A gente brinca, você vai comer dinheiro? Você vai respirar dinheiro? É um exagero que se faz, mas essa é a linha de raciocínio. Então, a reparação, tecnicamente, tem que ser específica, in natura. Pergunta que já caiu. Pode cumular a reparação específica com dinheiro? Pode. O que não pode, o que não é razoável, o que seria inconstitucional é só dinheiro. Eu tenho que sempre buscar a reparação específica. Mas, professora, nada pode ser feito, é só dinheiro mesmo. Se só puder resolver com dinheiro, ok. Mas eu sempre tenho que buscar, em primeiro lugar, com prioridade, reparação específica. A responsabilidade civil, ela é apurada de forma objetiva e tem a modalidade do risco integral. Aqui vem a grande diferença do direito civil e que todo mundo que é muito civilista acha o direito ambiental assim terrível. Porque aqui, caso fortuito, força maior, fato de terceiro e ato ilícito, nada disso retira a responsabilidade do poluidor. Lembram disso? Eu costumo dar exemplo. Acabei de comprar meu sítio, feliz da vida, né? Só que, se assistiu a aula de ambiental, sabe que precisa manter reserva legal, precisa manter APP. E você não estava sabendo de nada disso, de repente recebe a visita de um fiscal do IBAMA. Ô, meu querido, cadê tua reserva legal? Cadê a sua APP? Vocês sabem que a lei de Murphy, essa funciona, né? Outras não funcionam tanto, mas a de Murphy sim. O cara que está lá no imóvel, comprou, não fez nada, não deu nem tempo. Ele vai ser responsabilizado? Sim. Tem muita gente que fala, mas como assim? Ele não fez nada. O que se entende? E essa é uma posição do STJ, isso já apareceu também na prova de vocês. O problema não é a conduta de ação, é a omissão. Quando eu não recupero aquela área, eu estou me omitindo. Então, o anexo causal da minha omissão e o dano de não existir
aquela regeneração. A mesma coisa se aplica na ideia, cai um raio, queimou toda a minha área, também vai ter responsabilidade. O vizinho, gente, vizinho invejoso, alguém tem problema com isso? Imagina, né? Todos os vizinhos são legais, não é? Mundo de moranguinho. O vizinho foi lá e colocou fogo na plantação, enfim, na área. Como é que fica isso? Você, proprietário, é o primeiro a responder. Você pode mover uma ação regressiva contra o vizinho? Sim, mas nem vai ser nem na mesma ação, tá? Porque vai ter dilação probatória ampliada. O ideal é que seja feita em outra ação. Tá claro até aqui? Outros princípios importantes. Prevenção e precaução. Os dois são muito parecidinhos. São a mesma coisa? Não. Palavra mágica do princípio da precaução. Incerteza científica. Vamos lembrar, o princípio da prevenção, falando da prevenção, como o próprio nome sugere, é o quê? Prevenir. A precaução também tem a ideia de prevenir, mas a diferença é muito simples. Na prevenção, eu já conheço os resultados, eu já sei o que vai acontecer. E é muito fácil gravar isso. Prevenção não traz a ideia daquilo que pode ser previsto? Todo mundo está de acordo? Aquilo que eu posso prever é porque eu já sei o que vai acontecer. Então, no princípio da prevenção, o dano é conhecido. No princípio da precaução, como a incerteza científica, o dano não é conhecido. Perfeito? Onde que aparece muito forte no processo civil o princípio da precaução? Inversão do ônus da prova. Lembra lá das futuras gerações? Olha como tudo volta para as futuras gerações. Lembram? O que o STJ de forma reiterada diz? Seguinte, quem tem que provar que a atividade é boa, é bacana, não causa dano, é o empreendedor quando houver o princípio da precaução, quando houver dúvida, quando não tiver certeza científica. E aí inverte-se o ônus da prova. E por que inverte? Com base no caput do 225. O cuidado que se deve ter com as futuras gerações. Tá claro isso? Tranquilo? Entrar no tema espaços territoriais especialmente protegidos. É um tema extremamente importante, cai muito. E eu estou falando do quê? Eu estou falando de áreas, como o nome sugere, que devem ser protegidas. Qualquer área, o quintal da minha casa pode ser protegido? Não, gente. São as áreas dotadas de atributos ambientais relevantes. Quem me dá um exemplo quase eu estou entregando aqui. Quem que me dá um exemplo de espaço territorial especialmente protegido? Mas o Parque do Ibirapuera, de fato, porque é uma unidade de conservação. Então, unidades de conservação é o primeiro exemplo de espaço territorial especialmente protegido. Onde que está espaço territorial especialmente protegido na Constituição? Artigo 225. Tudo está no 225, né? Quase tudo. Outro exemplo de espaço territorial especialmente protegido, super famoso. APP, Áreas de Preservação Permanente. E o terceiro que mais aparece, Reserva Legal. Então, quais são os exemplos? Unidade de conservação, APP e reserva legal. O que é unidade de conservação? Lembra que eu trabalho em sala de aula com o conceito? Alguém consegue lembrar o que a gente tem que seguir para construir o conceito? Primeiro, é espaço territorial, especialmente protegido. Qualquer espaço? Não. Dotado com características naturais relevantes. Pode ser qualquer um ou tem que ser atribuído, criado pelo poder público? Tem que ser criado pelo poder público. Lembra a história do Hollywood? O cara é bom, bacana, lindo, sensacional, mas não é o ator de Hollywood. Não vai fazer tanto sucesso como o Brad Pitt, por exemplo. Por quê? Porque depende do poder público, né? Depende de Hollywood consagrar dessa forma. Então, a unidade de conservação só é unidade de conservação ser criada
pelo poder público. Qual que é o objetivo da unidade? Conservação, né? Unidade de conservação, o objetivo é conservação. Eu tenho limite definido? Tem, lembra? Por quê? É um espaço territorial especialmente protegido. O que está dentro é especialmente protegido, o que está fora vai ter outro sistema. E, portanto, vai ter um regime especial de administração. Esse é o conceito de unidade de conservação. Vamos repetir? Espaço territorial especialmente protegido, com características naturais relevantes, instituído pelo poder público, com o objetivo de conservação, com limites definidos e com regime especial de administração. Perfeito? Duas espécies de unidades de conservação. Alguém lembra? Unidade de proteção integral, que é a mais protetiva, e unidade de uso sustentável. Proteção integral, quem participou das aulas, lembra da historinha. Qual que é a historinha que a gente conta? Monumento natural, vai passear no parque, do parque, se rolar um approach bom, vão para onde? No refúgio da vida silvestre. E família, que é família invejosa mesmo, a estação ecológica e a reserva biológica, morrendo de dor de cotovelo. Lembraram dessa história? Então, quais são as 5 espécies de unidades de proteção integral? Na história, na sequência da história, monumento natural, parque, refúgio da vida silvestre, estação ecológica, reserva biológica. Perfeito? Por que é importante lembrar disso, gente? Porque essas 5 do grupo de proteção integral, elas aparecem muito mais na prova, e mais do que isto, sabendo que estas 5 são proteção integral, eu sei que tudo de diferente que aparecer não é proteção integral. Perfeito? Eu tenho mais 7 unidades de uso sustentável. Preciso decorar essas? Não. Só decorem essas 5. Por quê? Tudo que aparecer falando de proteção integral e falando de ser restritivo ou não, eu vou lembrar dessas 5. Como é que costuma cair na prova quando aparece esse tema? Por exemplo, aparece assim: área de relevante interesse ecológico. Pô, isso aqui não está na minha história. Perfeito? Logo, ela é unidade de uso sustentável. Aí aparece assim: área de relevante interesse ecológico, integrante do grupo de proteção integral. Eu já sei que está errado. Perfeito? Ou então fala assim: o parque, integrante do grupo de proteção integral, permite-se a criação de uma pousada. É verdade isso? Não, porque para quem sabe, o grupo de proteção integral é aquele que é mais restritivo. Não vai ter gente morando, não vai ter pousada. O que vai ter? Uso indireto. Vão cobrar para a gente visitar. Lembrem do Parque Nacional do Iguaçu. Alguém já foi aqui? A gente paga, normalmente paga bem. É exatamente isso, é a nossa forma de utilizar. Perfeito? Então, aquilo que estiver fora disso é a unidade de uso sustentável. Lembrando que também aparece às vezes na prova de vocês o seguinte: eu posso alterar uma unidade de conservação? Mudar o traçado dela ou fazer com que ela deixe de existir? Posso. E qual que é a pegadinha que aparece aqui? Se é feito por lei ou se é feito por decreto, ou o nome que a lei utiliza, instrumento normativo do mesmo nível hierárquico. Qual que é a regra? Quem lembra? Exato. Se eu vou aumentar a proteção ambiental, faz-se por decreto ou, como aparece no artigo 22, instrumento normativo do mesmo nível hierárquico. Vou diminuir com a proteção ambiental, vou extinguir, vou só por lei, ok? Outra pergunta, eu vou mudar. Eu vou sair de unidade de uso sustentável e vou para a unidade de proteção integral. Como é que eu faço? Ó, uso sustentável, proteção integral. Estou melhorando ou piorando? Está melhorando, ok? Logo pode ser
Decreto, ou como aparece, instrumento normativo do mesmo nível hierárquico. Ok? Perfeito? Área de preservação permanente. O que é área de preservação permanente? Qual é a palavra que você tem que gravar para a área de preservação permanente? Karma, né? A coisa da função. Por quê? Eu brinco com isso. Quando a gente fala de unidade de conservação, fala de Iguaçu, Foz do Iguaçu, fala de Noronha, é só lugar bonito. A APP tem essa beleza? Tadinha, não tem. Essa veio para ajudar alguma coisa. E normalmente tem um karma de ajudar o que mais aparece? Recursos hídricos. Por que ajuda? Mata ciliar, aquela mata ao longo do rio. O que ela faz? Ela tem o karma, ela tem a função de cuidar do rio, de preservar, porque funciona como uma defesa. Né? Não vão cair o quê? Os dejetos, enfim, lixo. Está protegido o rio por conta disso. Mais do que isso, quando eu falo de nascentes e olho d'água, olho d'água que brota do chão, também preciso de APP. Lago e lagoa natural precisa de APP? Precisa. Pergunta, reservatório artificial. Reservatório artificial, ou seja, o homem que criou, precisa de APP? A resposta é, depende. Se houve barramento de rio ou represamento, sim. Então lembrem, o reservatório artificial só vai precisar se houver o quê? Um barramento de um rio ou um represamento de um rio. Perfeito? Se mexer com o rio. Se não mexer com o rio, senão minha piscina vai virar o que? Uma APP, né, gente? Imagina que legal. Aí é bacana fazer um jardinzinho em volta, mas não precisa ser uma APP em volta da piscina. Lembrem disso, ok? Mais do que isso, eu preciso de vegetação nas encostas? Com quantos graus? Agora eu estou sendo malvada, hein? Com quantos graus? Mas é importante isso. Com quantos graus? 45 graus. Ponto para o colega. 45 graus. Por que 45 graus? Está na lei que acima de 45 eu preciso de vegetação para segurar. Por que o ângulo é importante? Exatamente porque é um ângulo que passa a ter risco de desmoronamento. A vegetação, qual é o karma dessa vegetação? Segurar. Estabilidade geológica, ok? E de 45 a 25 é APP? Não é APP, só é 45 para frente. De 45 a 25 é uso restrito. É vegetação de uso restrito. Isso está no artigo 11 do Código Florestal. Só saibam essa diferença, ok? Mais do que isto, as hipóteses, ok, as de recursos hídricos são as que mais aparecem. Essa de estabilidade geológica e, por último, a reserva legal. A reserva legal, ela é ligada ao quê? Zona rural ou urbana? Rural, tá? Essa é a primeira pegadinha para você já, na mosca, excluir uma alternativa errada. APP, zona urbana ou rural? As duas, ponto aqui. Esse pessoal tá muito bom, tá afiado. As duas. A reserva legal é só zona rural. Ó, reserva não começa com R? Rural, ok? Reserva legal, zona rural. Na propriedade privada e na propriedade pública, pode ser também. Que porcentagem? Como é que eu defino? São dois critérios, quem lembra? Primeiro, tá na Amazônia Legal ou não tá na Amazônia Legal? Se eu disser para vocês, meu imóvel não tá na Amazônia Legal, qual é a porcentagem? 20%. E se meu imóvel estiver na Amazônia Legal, quanto será? Aí a resposta é depende. Depende do quê? Do bioma. Se o bioma for floresta, aí sim você tá lascado. 80%. Mas e se for cerrado, 35%. Eu digo, tá menos ferrado, né? No cerrado você tá menos ferrado. E nos demais, 20%. Tá? Então, repetindo. Primeiro eu tenho que saber, tá na Amazônia Legal ou não?
Se não está na Amazônia Legal, sempre 20%. Está na Amazônia Legal, eu tenho que fazer a pergunta, qual o bioma? Floresta, 80%. Cerrado, 35%. Campos em geral, 20%. Ok? Pode dispensar reserva legal? Tem hipótese em que eu não preciso manter reserva legal? Tem, são 3 hipóteses. Vamos lá. Quais são as hipóteses em que eu desaproprio, eu, poder público, por exemplo, desaproprio um imóvel e aquele imóvel não precisa ter reserva legal? Primeiro, água e esgoto. Perfeito? Segundo, energia hidráulica. Ok? E terceiro, rodovias e ferrovias. Vejam que são 3 situações básicas, né, que o poder público tem que oferecer para nós. Água, esgoto, energia e rodovia e ferrovia. Nessas situações, não precisa de reserva legal. Qual é o conceito de reserva legal, gente? Primeiro, é um espaço territorial especialmente protegido, que recai em propriedade rural. Uma mudança do Código Florestal. Eu posso explorar a reserva legal? Sim, eu posso explorar a reserva legal. Essa é uma mudança. Eu posso explorar com propósito comercial. O que é explorar a reserva legal? Vejam bem, não é simplesmente cortar, né? Gostei da ideia dos boizinhos. Vou comprar boizinhos e colocar na minha reserva legal. Não, você não vai fazer isso. Porque você vai, na verdade, extrair desta área o que ela dá. Ah, olha, eu tenho aqui um ótimo potencial, sei lá, frutífero. Eu tenho pomares sensacionais. Tá bom, eu vou explorar isso. E aí pode ser com propósito econômico e sem propósito econômico. Com propósito econômico precisa de autorização? Sim, sempre, gente. No direito ambiental, toda vez que você vai explorar algo, é sempre um pedido prévio de autorização. E em relação a não tendo propósito econômico, sem propósito econômico, preciso de autorização? Não preciso de autorização, mas eu preciso avisar. E por que eu preciso avisar? Para que eles possam fiscalizar e imagina que o brasileiro vai fazer isso, né, gente? Imagina que o brasileiro vai utilizar com propósito econômico sem contar e vai dizer que é sem propósito. Enfim, é exatamente eu preciso avisar para que o órgão ambiental querendo possa fiscalizar, verificar se de fato é sem propósito econômico. A reserva legal ela também tem por característica garantir o abrigo da fauna e da flora. Eu sempre digo, imagina todo mundo passando um corte raso na sua propriedade lá na reserva legal. Para onde que vão os bichinhos, gente? Vai perder o abrigo. E as espécies? Então, a razão da reserva legal existir é o cuidado com a biodiversidade, é o abrigo da fauna e da flora. Dúvidas? Gente, aproveitar essa parte final para dizer o seguinte, sempre dou essa dica, você não precisa acertar tudo, você tem que acertar o número que te permita passar, ok? Foquem, olhem a prova, bate o olho, vê aquilo que você tem uma intimidade, aquilo que você não tem tanta intimidade, não fique parado nessa questão. Faz primeiro aquilo que você tem mais afinidade, familiaridade. Depois, o que sobrou, você vai pensar no chute. Como é que chuta no direito ambiental? Eu costumo dizer que nós temos 3 tipos de questão. Uma de cases, histórias. E quem participou da aula de resolução de questões viu isso. Toda vez que eu tenho case, eu tenho a possibilidade maior de acerto, tá? Porque, normalmente, 2 questões que são trazidas são totalmente fora do bom senso ou contra o meio ambiente. Essas 2 eu vou excluir. Muito provavelmente, eu vou ficar entre 2. Quando eu já não acho a alternativa correta só fazendo esse método. Então, nos cases, o que vocês vão fazer? Procurem a questão que tem mais bom senso e proteção ambiental. As 2 coisas, ok?
Outros dois tipos de questão. Letras de lei aparece muito, principalmente o 225. Não é por acaso que eu brinco tanto com vocês falando do 225. Leiam o 225, tá? De ponta cabeça também? Também de ponta cabeça. Enfim, leiam bastante porque aparece, já apareceu, não dá para ter certeza disso, mas já apareceu muitas vezes. E o terceiro tipo de questão, aí é doutrina, e aí depende do examinador, né, do grau de maldade do examinador. Aí é torcer para você conhecer um pouquinho mais da matéria. Gente, desejo do fundo do coração sucesso, uma prova maravilhosa, que eu tenha sido aqui iluminada e tenha passado para vocês as respostas de direito ambiental de amanhã. Sucesso, gente!